Temos. Amém e amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. O nosso texto hoje se encontra no Evangelho de Mateus. É fácil de encontrar Mateus, porque é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, Mateus, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Versículos de 1 a 6. Meus irmãos, na verdade, o alvo do que eu preparei para trazer a vocês é o versículo 6. Mas eu vou ler a partir do versículo 1, para a gente ganhar um pouco de contexto. Mateus 7, 1 a 6. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Da treliça, né? Está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Meus irmãos, eu sei que a palavra de Deus, o próprio Senhor, Ele nos deu a tarefa de pregar o Evangelho. Esse está em Mateus capítulo 20, versículo 28, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando Paulo se reuniu com os líderes de Éfeso, na cidade de Mileto, ele fez essa declaração diante deles, em Atos capítulo 20, versículo 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O próprio Paulo, ao escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, ele faz essa afirmação: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, ninguém tem nada contra a pregação do Evangelho, pelo contrário, nós somos chamados por Deus para isso, para pregar a Cristo, para pregar o Evangelho, e também para servir o nosso próximo. Mas nós devemos manter um equilíbrio entre os versículos de 1 a 5 com o versículo 6. Porque há crentes que acham que em nome da humildade, do amor e da paixão pelas almas, que nós nunca devemos nos opor aos infiéis, nem alertá-los dos seus pecados. Mas o versículo 6 corrige esse ponto de vista. Não é para todo mundo que vocês vão pregar. E não é o tempo todo que vocês vão pregar. Existem limites para a pregação do Evangelho, e Jesus colocou isso aqui no versículo 6. Tá? Então, o primeiro versículo diz, não julgueis para não ser julgado. Aliás, Jesus no Evangelho de João, no capítulo 7, e no versículo 24, ele diz, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para nós o seguinte: parem de ser duros em seus julgamentos, parem de julgar superficialmente, analisem, reflitam e ajam sem precipitação, sempre à luz da palavra de Deus. Já aconteceu comigo, eu acho que já aconteceu com você. Quando a mídia publica o pecado de algum político, olha, o fulano fez isso. 2 dias depois, não era verdade. Não era verdade. Mas o estrago já foi feito. Aliás, a mídia, eu acho que mais de 90%, ela trabalha deliberadamente com esse objetivo e com esse esquema, com essa artimanha. Vamos falar que o camarada aprontou. Aí a reputação dele já foi por terra. 2 dias depois, 1 dia depois, a gente disse que não é verdade.
E ele vai recuperar uma parte da reputação, mas toda nunca. Porque sempre alguém não vai ver a reparação que foi feita. Alguém não verá. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas você não soube que aquilo era mentira? A própria mídia desmentiu? Não, não sabia e tal, e aquilo fica. O estrago já foi feito. Nós sabemos, eu sei, não sei a seu respeito, mas para mim, ninguém me convence o contrário, que a mídia secular, a grande mídia no Brasil, ela é conduzida, ela é dominada por Satanás. Satanás domina a grande mídia no Brasil. Eu não tenho um pingo de dúvida sobre isso. Eu não tenho. Então, nós vamos ver que nós devemos evitar esse julgamento superficial e precipitado. Eu acho que um bom exemplo vem lá de 1 Samuel, capítulo 16. Quando Deus deu uma ordem ao profeta Samuel, vai lá na casa de Jessé e você vai escolher um dos filhos dele para ser rei em Israel. E Jessé tinha vários filhos. Então começou pelo mais velho, eles eram homens bonitos, moços bonitos. Então quando Samuel viu o primeiro, é esse. Deus disse, não. Veio o segundo, é esse. Veio outro. E por fim acabaram. Aí ele perguntou, não tem mais nenhum filho? Não tem mais nenhum moço? Tem um, está lá no campo. Ele é ruivo, assim. Mas traga esse. E aí trouxeram Davi. E quando ele entrou, Deus falou a Samuel. Foi preciso Deus falar. É esse aí. Esse é esse. Porque vocês, os homens, veem a aparência, mas Deus enxerga o coração. Então foi uma grande lição para o profeta Samuel. De acordo com Jesus, nós devemos saber quem são os cães e quem não são. Senão você vai pregar o evangelho para quem não deve e vai deixar de pregar para quem deveria pregar. Nós também devemos saber quem são os porcos e quem não são. O julgamento precipitado e errado deve ser evitado. Mas uma coisa é indispensável: discernimento. Você precisa saber a diferença entre a verdade e o erro, entre a mentira e a verdade, entre aquilo que vem de Deus e o que não vem. Porque o próprio João nos diz isso lá na sua primeira carta, no capítulo 4. Provai se os espíritos são de Deus. Coloque à prova. Não vai acreditando em tudo que aparece por aí. Porque essa é a tendência da maior parte da igreja evangélica hoje. Vamos falar de cães e porcos. O ponto de vista sobre cães e porcos nos dias de Jesus era diferente do de hoje. Veja os cães de hoje, os cachorros de hoje. Hoje os cachorros têm um status extraordinário. Eles já recebem um título muito bonito que é o melhor amigo do homem. O cachorro é o melhor amigo do homem. Eu me lembro, décadas atrás, acho que eu morava ainda em São José dos Campos nessa época, eu ouvia falar que nos Estados Unidos havia hotel para cachorro. Eu ouvia falar que havia salão de beleza para cachorro. E eu ficava horrorizado, aonde se viu. Essa turma perdeu o juízo. Aonde se viu isso, onde se viu aquilo. Ninguém pensava que um cachorro podia dormir na mesma cama com os donos e tudo isso. Hoje os cachorros mandam na casa. Eles mandam. Tem gente que é dominada pela cachorrada. Faz a vontade do cachorro em tudo e assim por diante. E hoje nós temos os pets e nós temos a comida toda diferenciada. Nós temos a comida especial para o cachorro. Tem muito cachorro que come melhor do que gente, vocês sabem disso. E tem os hotéis, e tem o salão de beleza. E agora já tem seguro médico, creche para cachorro. E olha, pode ter certeza. Se não apareceu ainda, já está aparecendo igreja que você vai abençoar o cachorro e assim por diante. Eu quero que o meu cachorro também entre no hall de membros e aquele negócio todo. E tem uma turma que crê que cachorro vai para o céu. Então, não para. Mas na época de Jesus, no antigo Israel, não era assim. Os cães eram desprezados. Eles não tinham valor. Eles não eram animais de estimação. Eles eram tidos como perversos. Eles andavam em bando e comiam carcaças de animais e comiam até sangue. Os cães lamberam o sangue da Jezabel quando ela morreu. Um judeu nunca pegaria
um pedaço de carne oferecido em sacrifício a Deus para dar a um cachorro. Jamais ele faria isso. Então Jesus usa aqui uma linguagem simbólica. Cães e porcos aqui representam as pessoas que rejeitam o Evangelho, que são hostis ao Evangelho e que odeiam a igreja do Senhor, o povo de Deus, e não querem nada para isso. E a agenda deles é destruir o povo de Deus. E nós temos gente assim no Brasil. Nós temos gente assim no Brasil ocupando cargos públicos. Vocês sabem disso. São hostis ao Evangelho. Agora, quanto aos cães, a palavra cães aparece na Bíblia de forma negativa. Por exemplo, em Filipenses capítulo 3, versículo 2, olha o que Paulo escreveu: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. O que Paulo estava aqui alertando? Sobre o que ele estava alertando? Aqui ele se refere aos judaizantes, os falsos mestres que insistiam na circuncisão. Para quem não sabe, circuncisão é operação de fimose. Só homem que faz. Tá? Então, todo judeu, quando nascia, era obrigado a fazer essa cirurgia. Jesus fez, passou por ela, para fazer parte do concerto que Deus havia feito com Abraão. Tá? Esse era um sinal importante. Hoje nós não fazemos mais isso, porque nós temos um outro sinal para com Cristo. O batismo é um desses sinais, né? Mas ali Paulo, ele alerta sobre isso, porque esses falsos mestres insistiam que a circuncisão era indispensável, era essencial para a salvação. Um outro texto que aparece, a palavra cães, está em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães, fora da cidade celestial, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Praticar a mentira é uma coisa, amar a mentira é outra. Às vezes nós mentimos, na boa intenção, às vezes mentimos. Às vezes o pregador, o pastor prega, desce do púlpito, e depois a mensagem foi horrível, não falou coisa com coisa, mas alguém chega para ele e diz: que maravilha, a palavra foi muito abençoada, né? Acabou de mentir, querendo agradar, querendo ser educado. Eu não creio que Deus vai considerar isso um pecado, mas ele acabou de mentir. Ou então quando você fala para uma pessoa muito feia: nossa, como você está linda, ou como você está lindo, está mentindo também. Está mentindo também, mas está mentindo com a boa intenção. Mas a Bíblia fala daqueles que amam a mentira, que mentem sabendo que mentem, e fazem da mentira o seu meio, o seu ganho, o seu meio de vida. Aí sim ficará de fora. Também a palavra cães aparece em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18. Eu vou ler, aparece na versão Almeida, revista e corrigida, porque nas outras não. E diz assim: não tragam ao santuário do Senhor, do seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto. E aqui na Almeida os ganhos de um cão, a fim de pagar algum voto. Pois o Senhor, o seu Deus, por ambos tem repugnância. E aqui é uma referência à prostituição masculina, e que alguns comentaristas, teólogos, ligam à prática homossexual. Agora, veja a questão da oferta. Jesus fala da oferta, não jogar aos cães. Dependendo do tipo de oferta que se fazia no templo, ou no tabernáculo, ou no templo de Israel, parte do animal sacrificado era queimada. Uma outra parte era dada ao sacerdote, porque eles viviam do altar. Uma outra parte era levada para casa para ser consumida pela família que ofereceu o sacrifício. Parte era deixada sobre o altar. Essa última parte é a parte a que Jesus se referia, porque ela era muito especial. Não se pode dar aquilo que é sagrado aos cães. E é isso que Jesus queria dizer. Pegar essa última parte oferecida a Deus e dar aos cães seria uma profanação, seria uma afronta a Deus. Agora, o simbolismo da pérola e do porco também é parecido.
De acordo com a lei, porcos eram animais impuros e não podiam ser consumidos pelos judeus. Os judeus não podiam criar porcos. Assim, os porcos andavam em manadas, soltos por ambientes selvagens ou nas periferias das cidades e nos lixões. Então, o porco não tinha a menor noção de pérola, né? E a pérola é o quê? É uma mercadoria de muito valor nas Escrituras. Em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, Jesus usa a pérola para representar, simbolizar o valor inestimável do reino de Deus. Os porcos jamais reconheceriam o valor de uma pérola. Se jogasse uma pérola no meio dos porcos, eles talvez tentassem comer quando percebessem que não era comestível, iam misturá-la na lama, não lhe dando nenhum valor. E ainda havia o risco dos cães se voltarem, os porcos se voltarem contra as pessoas. E nem o cão, se você der um pedaço de carne, se desse para ele que foi sacrificado a Deus, ele não saberia a diferença, se veio lá do templo ou se veio de um outro lugar. Os cães também não saberiam a diferença. Agora, Jesus diz que nós recebemos um tesouro inestimável, o Evangelho, a salvação. A salvação é de graça, mas ela não foi barata. Ela custou um preço muito alto. Olha só o que aconteceu. E Pedro explica isso na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos de 18 a 21, ele escreveu assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis. Hoje Pedro diria, não foi através de um pix, não foi através de um pix, como prata ou ouro também, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. As pessoas que não têm a Deus, que não têm Jesus, vivem uma vida vazia, não tem outra saída. Eu creio nisso, porque se alguém disser não é verdade, então podemos descartar Jesus. E Jesus não é descartável, Ele é essencial. Ele mesmo se colocou assim, sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não há ninguém. Nunca houve na face da terra, nunca haverá uma pessoa que poderá se salvar fora da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então não tem outro jeito. Então ele continua, a maneira vazia de viver. As pessoas são vazias, estão nervosas, estão estressadas, deprimidas, estão em depressão. Tanta coisa ruim com as suas emoções em frangalhos. Por quê? Porque está faltando Jesus. Eu vou fazer uma pausa, vamos orar pela nossa irmã Marlene. Eu não sei o que se passa, ela saiu do culto, está indo embora. A Fabiana do Wagner está dando atenção. Vamos fazer uma oração por ela, sentados como estamos? Bom. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nós colocamos a nossa irmã Marlene na palma de tuas mãos. O Senhor é Jeová Rafá, Deus que cura, Deus de saúde, e pedimos a tua bênção sobre a nossa irmã. Estende sobre ela a tua bênção, abençoa também o Antônio, Senhor, o seu esposo, e dá vitória na vida da nossa irmã. Cura, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu creio que Deus está fazendo algo na vida daquela mulher, da nossa irmã, neste momento. Eu creio. Então nós vamos ver, aí Pedro continua, né? Vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Meus pais não me transmitiram a salvação. Meu pai não me falou do Evangelho, nunca. Minha mãe nunca me falou do Evangelho. Foi o contrário. Depois que eu me converti, eu comecei a compartilhar o Evangelho com eles. Então essa vida vazia vem lá de trás. Mas nós fomos salvos, comprados pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido desde antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. O alvo é você, o alvo sou eu. A cruz foi para ele, mas o alvo da bênção era minha. Ele veio ao mundo, mas ele veio por minha causa. Ele fez o que fez por minha causa. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele ascendeu ao céu por nossa causa. Ele está intercedendo, é por sua causa e por mim também. E ele virá novamente por nós, para nos levar para junto dele. É isso que ele está fazendo. Glória a Deus.
por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É muito triste quando eu vejo hoje as pessoas colocando fé num apóstolo. E geralmente são apóstolos picaretas. Aliás, eu não tenho respeito por ninguém que tem título de apóstolo. Eu não tenho um pingo de respeito por alguém que coloca na frente do nome dele apóstolo. Porque não existe apóstolo humilde. Todos eles são arrogantes, prepotentes, orgulhosos, soberbos. Porque se eles quiserem ser humildes, a exemplo de Jesus, a primeira coisa que eles têm que fazer é tirar o título de apóstolo da frente. É isso que tem que acontecer. Então, é dessa forma, tá? Porque não é bíblico o que eles estão fazendo. Jesus nos alertou. Os porcos colocaram a pérola debaixo dos seus cascos e se voltarão contra vocês, os cães também, para os fazerem em pedaços. E olha o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 12. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Não é nada bom a situação dessa gente que Jesus compara com cães e porcos. Agora, meus irmãos, nós precisamos de muito cuidado ao discernir sobre a quem falar e o que falar a respeito do Evangelho. Não se trata de uma tarefa fácil, pois ao fazer isso, podemos julgar erradamente. Quem sou eu para separar entre um e outros? Eu também não sou perfeito no meu juízo, no meu julgamento. Agora, como é que Jesus agia? Como é que Jesus agia? Jesus revelava e ocultava. E aqui nós temos o exemplo do mestre. Veja Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Contando historinhas. Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Perceberam? Não era para todo mundo que Jesus falava. Não era para todo mundo que Jesus abria os mistérios do reino do céu. Agora vamos ver ainda, no mesmo capítulo, Mateus 13, versículo de 13 a 15. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. E aqui ele cita o profeta Isaías, Isaías capítulo 6, versículos de 9 a 10. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Não é assim? Não é assim com a turma? Não é assim lá com o seu vizinho? Na sua família? Eu sei que é assim, porque eu já tive reuniões em famílias, onde eu não posso falar nada da palavra. Se eu falar é briga, eu tenho que ficar quieto. Então, irmãos, num ambiente onde você não consegue falar de Jesus, os papéis se invertem. É Jesus que fala de você. Eles vão ver a sua alegria, eles vão ver a sua paz, eles vão ver a sua postura. Como que você reage às lutas, ao sofrimento, às tentações, às hostilidades. E isso vai falar alto. Como William Booth, o fundador do Exército de Salvação, recomendou aos seus obreiros: preguem o Evangelho. E se for possível, se for preciso, use palavras. Mas preguem com as suas vidas. Achei muito interessante. São insensíveis, má vontade para ouvir. Eu vejo isso constantemente. Então nós vamos ver, de má vontade, ouviram com seus ouvidos. Desculpe, aonde que eu parei aqui? Eu vou voltar. Insensíveis, Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Eu não quero nem ver. Eu passo aqui na frente da ICT, eu fecho os olhos, eu não quero nem ver essa igreja, não quero ver ninguém daqui, assim por diante.
Aí Jesus continua citando Isaías: se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Meus irmãos, essa profecia de Isaías se cumpriu e continua se cumprindo na vida daqueles que endurecem o coração, que fecharam os seus olhos, que taparam os seus ouvidos para a palavra de Deus. E essa turma já tinha religião, e hoje é a mesma coisa. Eu já tenho minha religião. E eles ficam confiando nas suas superstições, simpatias, crendices, um punhado de coisa que vai levar a nada. Às vezes a pessoa põe fé numa vela acesa, que depois se apaga. Toda vela se apaga. Uma hora ela acaba. Mas a luz de Cristo é eterna. Nunca vai deixar de brilhar. Jesus disse em João 8: eu sou a luz do mundo. Jesus enviou seus discípulos com essa orientação. Em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 10, versículo 7 e versículo 14. Por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Desprezo total. Não se preocupe, não lamente. E Jesus pregou de tal maneira, ele falava de tal maneira, que aqueles que realmente quisessem conhecer a verdade, o buscariam. E ele estava aberto, como ele esteve aberto para Nicodemos, atendeu Nicodemos de noite. Dificilmente nós fazemos isso. Um médico não vai querer atender de noite, um advogado. Você não liga para o advogado? Bom, pode até ligar, mas é uma urgência. É uma urgência. Precisa tirar alguém da cadeia, alguém está sendo preso, aquele negócio todo, o médico, alguém está morrendo. Mas o caso de Nicodemos não era urgente. A pergunta que ele foi fazer para Jesus naquela noite, ele podia fazer no dia seguinte, uma semana depois. Ele não estava morrendo, mas Jesus atendeu. Alguém avisou Jesus: tem aí um fariseu, está desesperado para falar com o senhor. O senhor atende, depois de um dia cansativo, atendeu tanta gente. Jesus queria descansar, mas ele tem tempo para o Nicodemos. Jesus sempre terá tempo para nós. Jesus sempre terá. Ele atendeu o Nicodemos. Tinha aquela turma que chegava para Jesus para conversar com ele, mas para fazer perguntas com armadilhas, para ele cair. Vamos ver se a gente pega ele aqui ou ali. E Jesus, com paciência, nunca xingou ninguém. Ele falava palavras fortes, mas ele não ia além daquilo que era necessário, não faltava com o equilíbrio. Muita pregação e ensino da palavra hoje tem a ver com mídias sociais, números, monetização, seguidores. Quantos seguidores eu tenho? 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 4 milhões. E tudo com base na tecnologia, em técnicas de marketing, na tecnologia. E isso não é pregar a palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente pregando, mas tem muita coisa que é só comércio. Até alguns amigos meus reformados caíram nisso aí, e hoje é curso um atrás do outro, é uma pregação atrás do outro, é um vídeo atrás do outro. Eu também estou fazendo isso, mas eu não quero fazer nesse frenesi, eu vou fazer no meu ritmo, porque esse não é o meu alvo é amar a Jesus, o meu alvo é cuidar do rebanho, o meu alvo é evangelizar, e eu não quero aqui, eu preciso de ter 1 milhão de seguidores, eu não preciso. A mensagem que eu estou pregando aqui está lá na internet, e Deus sabe aonde levá-la, do jeito que Ele quer levar, e eu confio em Deus, eu não preciso disso. Não entrei na mídia para ficar famoso, não fiquei na mídia para ficar conhecido, não quero saber. Eu não preciso, eu estou tão feliz com Jesus, não preciso de mais nada. Eu preciso de mais nada, Jesus basta, Jesus é suficiente. Veja, esse ensino na prática. Provérbios capítulo 9, versículo 7 e 8 diz: quem corrige o zombador, traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Não perca tempo com o zombador. Agora Provérbios 23, versículo 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Então o primeiro texto é Provérbios 9, versículos 7 e 8. E agora acabei de ler Provérbios 23, versículo 9. Meus irmãos, eu quero comentar com vocês algo que Jesus fez na prática. Ele fez na prática. O encontro de Jesus com Herodes.
E nós vamos encontrar isso em Lucas capítulo 23, versículos de 8 a 11. Olha só o que aconteceu. Porque Jesus estava sendo julgado. Quando Pilatos ouviu falar que Jesus era galileu, que ele era da Galileia também, aí Pilatos disse: eu vou me livrar desse abacaxi, né? Desse julgamento terrível, dessa pressão que eu estou sentindo, e eu vou empurrar o caso para Herodes. E ele mandou Jesus para Herodes. E lá no versículo 8, começa do 8 a 11, diz assim: quando Herodes viu Jesus, aí ele viu, Herodes viu Jesus, que privilégio. Agostinho, um dos pais da igreja, disse: eu queria ter conhecido Cristo na carne. Herodes conheceu. Você e eu nunca vimos Jesus, eu nunca vi, eu vi só em sonho. Mas que ele apareceu para mim numa visão, eu não me lembro disso ter acontecido, mas eu já vi em sonho. E assim mesmo, não vi o rosto, eu vi do pescoço para baixo, e vestido com uma roupa branca, e eu vi os seus pés, eu vi os seus pés. Agora um dia eu vou ver o seu rosto, está lá em Apocalipse 22, versículo 4. Mas Herodes viu Jesus. Outra coisa, quando Herodes viu Jesus, ele ficou alegre. E você falou: nossa, que bênção, né? Herodes se alegrou com Jesus. Não é todo mundo que se alegra com Jesus, mas era uma alegria diabólica. Era uma alegria diabólica. Ele ficou muito alegre. Por que que Herodes ficou alegre? Porque havia muito tempo que ele queria ver Jesus. E como ele era rei, não ia se misturar com a multidão, aqui e ali. Ele não ia estar lá do lado de Bartimeu, não estaria do lado da mulher com fluxo de sangue, não estaria do lado de um aleijado, de um cego. Não, Herodes não seria essa a companhia, né, para ele. Não, ele queria ver, mas ele era impedido pelas circunstâncias e pelo cargo que ele ocupava. Então ele queria ver Jesus, porque ele ouvira falar dele. Herodes ouviu falar de Jesus. E a salvação começa aí, quando você ouve falar de Jesus. A mulher que tinha um fluxo de sangue foi curada porque ela ouviu falar de Jesus. Bartimeu foi curado porque ouviu falar de Jesus. Zaqueu foi salvo porque ele ouviu falar que Jesus passava em Jericó. Então ele ouviu. E ele esperava, né? E ele esperava ver Jesus realizar algum milagre. Ele ficou alegre porque era um mágico que estava entrando no seu palácio. O mágico chegou. E ele vai fazer algumas demonstrações. E eu vou me divertir muito com as suas magias. É isso que ele esperava de Jesus. Só mágicas, só diversão. E Jesus não está aqui para a nossa diversão. Ele está para a nossa salvação. É para a nossa redenção. É que ele veio. E ele então começou: eu vou ver algum milagre. E aí Jesus chegou. Não fez milagre nenhum. Interrogou-o com muitas perguntas. E aqui a Bíblia não coloca as perguntas. E eu não vou encontrar o Herodes no céu, acho que não, para perguntar para ele: o que você perguntou? Se alguém não for para o céu, pode perguntar. Se alguém não for para o céu, pode perguntar. Mas ele interrogou Jesus com muitas perguntas. Mas Jesus não lhe deu resposta. Por quê? Porque Jesus não sabia responder, não tinha as respostas. Jesus não sabia as respostas. As perguntas de Herodes foram elevadas demais ou profundas demais, e que Jesus não conseguia responder. Claro que não é nada disso, né? Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, diz Colossenses capítulo 2. E ele então interrogou. E o que diz o texto? Mas Jesus não lhe deu palavra. Jesus nada lhe respondeu. Para mim esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. É um dos textos, um dos momentos mais tristes da história. Jesus diante de um homem pecador, cruel, terrível, terrível, perdido. E ele está diante do Salvador. E ele interroga Jesus, e Jesus não quer papo. E olha que Jesus conversou com o diabo lá no deserto. Jesus conversou com demônios. Jesus conversou com fariseus. Jesus conversou com Judas, com Caifás, com Pilatos, com muitos pecadores. Mas com Herodes ele não quis papo. Não quis papo. E eu acho muito interessante que Jesus colocou um limite ali. Não vou falar com Herodes. Não, ele estava além do alcance da graça de Deus. Jesus demonstrou isso.
não quero conversa com Herodes. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no, zombaram dele. Por isso que Jesus não falou mesmo. Essa turma está aqui para zombar de mim. Não tenho nada para dizer a essa turma. Ridicularizaram, zombaram dele e vestiram com um manto esplêndido. Ah, ele é rei. Vamos então fazer, já vamos começar a pantomima, vamos começar o teatro, vamos começar a peça. E mandaram-no de volta para Pilatos. Jesus estava ali e Herodes perdeu a oportunidade. Paulo também fez isso, em Atos capítulo 13, versículos 45 a 46, diz assim: quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. E isso acontece em João capítulo 1, versículos 11 e 12. Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, na verdade, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Muitos crentes hoje, ansiosos em fazer a obra de Deus, falham em perceber que Deus coloca alguns limites na pregação do Evangelho. Em tais situações, precisamos de discernimento. Porque eu não prego o evangelho para bêbado. A pessoa está bêbada, meu amigo, vou ler aqui a Bíblia, bêbado não vai conseguir entender. Bêbado faz cada coisa terrível. Bêbado chega aqui na porta da igreja e fala assim: eu vou comprar isso aqui para você. Eu compro tudo, eu pago tudo. Bêbado é assim. Bêbado é assim. Eu me lembro quando ainda congregava em São José dos Campos, numa congregação lá. Foi um bêbado lá numa semana no culto, e ele perturbou o culto. Aquele bêbado perturbou o culto. Na semana seguinte, ele estava lá bêbado de novo. Só que lá tinha um irmão, que ele era uma benção, o irmão Zicão, ele era grandão. O irmão Zicão foi orar pelo bêbado. Ele pegava o bêbado, levantava e socava ele na cadeira. Sai, demônio, em nome de Jesus. Levantava, sai, demônio, em nome de Jesus. O bêbado ficou quietinho, não perturbou mais. Eu não creio que havia demônio. Na verdade, ele estava se aproveitando. Então, tem que ter discernimento como agir. Como agir. Muito cuidado com isso. Para não compartilhar com escarnecedores, pessoas hostis, vizinhos que são hostis, inimigos, não de você, inimigos da Bíblia, da palavra de Deus, familiares, como eu já citei. Nós não devemos desperdiçar o nosso tempo e nem mudar as nossas prioridades em tais situações. O nosso testemunho fala mais alto. Por isso que eu nunca apoiei a participação de blocos evangélicos em carnavais. Eu nunca fui, eu nunca irei, e nós também não fazemos isso aqui. E eu sei que muita gente que vai pode até dizer: aonde se viu? Que visão é essa? Está desprezando. Olha, se essa turma estivesse lá no Palácio de Herodes, quando Jesus estava lá quieto, essa turma ia condenar Jesus, ia criticar Jesus. Olha, Jesus, fala alguma coisa. Não quer falar, fala tão bonito, tem tanta coisa para falar, tanta parábola, uma parte do Sermão do Monte. Fala para o Herodes. Aonde se viu não tem amor pelo Herodes? Herodes tem uma alma preciosa e tudo isso. Mas Jesus sabia. Jesus conhecia a situação, Jesus sabia o que fazer, e do jeito que ele decidiu, ele fez, porque essa era a melhor coisa a fazer naquele momento. Então nós precisamos ter cuidado. E geralmente assim, é na época do carnaval, vamos formar o nosso bloco, vamos formar o bloco da alegria, o bloco da vitória, o bloco não sei do que, o bloco da salvação. Tem o ano todo para evangelizar, mas é só no carnaval. As almas do carnaval, elas valem mais. O galardão é multiplicado. A comissão é maior. Então vamos evangelizar só no carnaval. E não é. Nós evangelizamos o tempo todo. Então, muito cuidado. Discernimento é a palavra, é a ordem do dia, é a palavra-chave. Discernir a quem falar e não falar, e quando falar também. Às vezes a pessoa que você vai falar com ela do evangelho, ela não está pronta para ouvir, ela tem que falar. Ela está precisando de um ombro, ela precisa desabafar, ela está sofrida, carregando um peso enorme. E a gente dá o ombro para ela, e a gente ouve, e aquilo já faz um bem.
E isso tem acontecido comigo continuamente. Ela queria alguém para ouvir, e você ouve. Aquilo já ajuda, já abre um caminho maravilhoso para você falar do amor de Deus para a pessoa. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar com essa mensagem, com essa palavra, em nome de Jesus.